E ser um empresário foi muito importante para você, mas você estava 100% realizado? Bom, o conhecimento que eu tenho me trouxe até aqui e eu quero algo mais. Eu quero buscar algo mais, eu vou de encontro com o meu propósito e eu vou fazer cursos, formações, imersões, vou permanecer um pouco ausente, vocês vão continuar tendo a vida que vocês têm, mas o papai não vai poder estar tão presente, não sei o tempo que vai ser necessário. E todos eles me apoiaram e ali eu comecei a ir de encontro com isso. Comecei a fazer cursos, formações, troquei todo o meu network, o ambiente que eu comecei a conviver foi diferente, as pessoas que eu comecei a me relacionar foi diferente. E eu fiz diversos cursos de liderança, gestão, marketing digital, assessor de investimento. Comecei a fazer diversas certificações, diversos cursos, até que eu conheci o desenvolvimento pessoal. Aí aquilo começou a fazer mais sentido para mim. Aí eu conheci o coaching, eu conheci a hipnoterapia, eu me identifiquei muito com a missão do hipnoterapeuta, me identifiquei muito com a missão do coach. O que o hipnoterapeuta faz? O hipnoterapeuta, eu sou hipnoterapeuta Omni, formado pela Omni, a maior escola de hipnoterapia que tem no mundo, ela está em 26 países e a sede maior é aqui em São Paulo, no Brasil. O hipnoterapeuta, a hipnoterapia ela é uma terapia que age através da hipnose, tá? Hipnose clínica. Através da hipnose é feita uma regressão e ali é feita uma ressignificação, para que a mente subconsciente do ser humano entenda que aquilo não faz mais sentido ela te proteger, te bloquear, te travar. Pessoas que vivem como se fosse um prisioneiro da sua própria mente. Tá, administrar a cabeça para a pessoa ir para frente. Exatamente. Ressignificar aquilo e... Ressignificar é uma palavra-chave também. Essa é a e palavra. também do coach que você hoje é, palestrante também. Sim. E nessas palestras, em tudo, você fala assim com bastante tranquilidade sobre a sua vida, né? Sobre que você foi para prisão, sobre as escolhas que você fez. Como é que você fala assim tão tranquilamente de coisas que as pessoas, geralmente a gente esconde, né? O nosso passado. Sim. Geralmente não honramos a nossa história, né? A nossa essência, o nosso verdadeiro eu. Às vezes por vergonha, medo de ser rejeitado como eu era, vergonha também. Mas isso só foi possível, Larissa, eu só comecei a dar as palestras mesmo quando eu decidi honrar a minha história. Quando eu entendi que eu só era quem eu era graças a tudo que eu vivi, tudo que eu passei na minha vida. Claro. Não tinha como eu esconder ou omitir, porque faltava um pedaço dentro de mim. Eu não honrar a minha história, eu não abrir isso, eu não me sentia completo. Eu ia dormir, eu acordava, faltava algo na minha vida. E aí eu decidi honrar. Quando eu honrei a minha história, aí eu fiz diversas mentorias, cursos, formações e muitos mentores, muitas pessoas me ajudaram a entender isso e aí eu honrei a minha história. No momento que eu honrei a minha história, porque você só é quem você é por causa de tudo que você passou, a sua essência. Tem um grande mentor meu que costuma dizer que a sua história é a caixa grande. Todas as formações técnicas, acadêmicas, enfim, que você tem pela frente, experiência, são as caixas pequenas. Então você sempre deve colocar a caixa pequena dentro da caixa grande. Nunca reverter as caixas. Nunca querer ser quem você é agora e não honrar a sua história. A minha vida só andou para frente quando eu honrei a minha história. Aí eu decidi que através da minha história eu ia conseguir ajudar muitas pessoas que se vitimizam por coisas mínimas, por coisas pequenas, que acham que não são capazes de chegar onde elas querem, de fazer o que elas querem, ser quem elas querem. E ficam se limitando por bloqueios e barreiras que elas mesmas colocam na mente dela, através de crenças, paradigmas, enfim, através da programação mental que a pessoa tem, mas é possível sim. E aí eu decidi que através da minha história eu ia conseguir transmitir isso para o mundo, para poder transmitir toda a força interna, toda a energia que eu tenho aqui dentro, que eu consegui através de decisões, escolhas que eu tive na minha vida, através da minha história eu ia conseguir levar isso para o maior número de pessoas, se eu abrisse a minha história, porque isso eu entendi que não era sobre mim, era sobre o próximo. E aí você pensou na ONG, e hoje você ajuda as pessoas exatamente assim, com a ONG. Sim, quando eu abri a minha história, eu fiz uma gravação, tá? E abri.
coloquei nas minhas redes sociais e aí começou a repercutir muito, porque muitas pessoas me acompanhavam durante anos e viam um empresário ali de sucesso e tal, só que de repente, como assim? Um ex-presidiário passou por tudo isso, foi do crime, tomou tiro, quase morreu, teve uma tragédia com os pais, órfão desde criança e chegou nesse ponto, é um empresário de sucesso. Aí eu comecei a abrir a história. Nesse ponto que eu abri a história, comecei a divulgar na internet, começaram a me convidar para palestrar. Eu falei, nossa, palestrar? Como assim? Falar em público? E aí eu fui. Eu fui porque não diz respeito a mim, diz respeito ao próximo. Esse é o propósito, essa é a missão. Você quer passar o que você Exatamente. E aí eu comecei a palestrar. Comecei a palestrar em eventos de desenvolvimento pessoal, eventos de empreendedorismo, comecei a palestrar em empresas. E aí, através dessa divulgação, uma professora de uma ONG, chama ONG Reviver Recicla, que é numa periferia de São Paulo, da Zona Sul, viu a minha história e me convidou para ir conhecer a ONG. E aí eu fui conhecer a ONG. Cheguei lá,